Então, esta comunicação resulta da experiência da edição da correspondência de Paulo Barreto a João de Barros, entre 1909 e 1921, cujos primeiros passos tiveram início em 2011, trabalho que se encontra atualmente em fase de conclusão no âmbito desse nosso projeto Artesãos da Correspondência. Se o trabalho de edição de correspondência envolve questões que evidenciam a partida a relação entre literatura e história, envolve igualmente questões relativas ao modo de escrever o mundo, de descrevê-lo, na medida em que estamos perante escritos do real, que ilustram também diferentes estratégias retóricas com finalidades pragmáticas, tanto materiais como afetivas. Nosso trabalho suscitou uma série de reflexões que nós gostaríamos de comentar com vocês. A primeira delas refere-se ao próprio gênero desses textos, que tanto informam com relação à época e às circunstâncias em que foram escritos e lidos, como à alma humana e aos sentimentos de amizade, desespero, desesperança, raiva, que Paulo Barreto compartilha com o João de Barros por meio dessa correspondência. Estamos diante de uma correspondência entre escritores, cujas cartas são também indissociáveis da relação de ambos com suas respectivas obras nas suas mais diversas variantes: poesia, romance, teatro, crônica e jornalismo. Por ser uma correspondência entre um autor brasileiro e um português, insere-se, é claro, no âmbito das relações culturais e políticas entre os dois países, mas evidencia também o circuito comercial e financeiro das relações culturais entre Brasil e Portugal no início do século XX. O grau de literalidade desses escritos, além de estarem patenteados no estilo do destinador, confirma-se com uma evidente ficcionalização, já que, embora assinando apenas 2 de 65 cartas como João do Rio, Paulo Barreto constrói um personagem e encena situações onde se produz o homem de teatro. Localizada no Arquivo da Cultura Portuguesa Contemporânea da Biblioteca Nacional de Portugal, por Cláudia Poncioni, em 2005, recolhidas, analisadas e anotadas comigo entre 2011 e 2014, nosso trabalho, que num primeiro momento tinha por objetivo a publicação de uma edição anotada dessas cartas, veio a constituir-se numa edição crítica. Nesta mesa, intitulada Edições a 4 mãos, vamos tratar, em primeiro lugar, de questões ligadas ao interesse dessa correspondência, que repousa, antes de tudo, nas figuras do destinador e do destinatário, metonímias do Brasil e do Portugal dos primeiros anos do século XX, ambos antonomásias da figura do escritor, jornalista, político e ativos agentes dos negócios culturais luso-brasileiros. Em seguida, exporemos o processo de constituição do corpus do nosso trabalho, apresentando também, de modo sucinto, os critérios de edição adotados. Por fim, através de um balanço de nossa experiência, indicaremos algumas possibilidades de leitura e exploração desta edição de correspondência. Então, vamos para a primeira parte, do peculiar interesse dessa correspondência. Em 1909, quando foi enviada a primeira carta, Paulo Barreto já era um escritor reconhecido e seu principal pseudônimo, João do Rio, consagrado. Não demoraria muito para que participasse da campanha civilista, acabando por assumir a direção do jornal Gazeta de Notícias em 1911. O livro As Religiões no Rio, de 1904, que a essa época se encontrava em sua 7ª edição, tinha provocado polêmica discussão quanto à sua natureza, jornalismo ou literatura. Paulo Barreto, apesar de transitar por todos os meios sociais, políticos e frequentar as altas esferas do poder, já tinha visto frustrados todos os seus anseios de conseguir um posto diplomático. Em dezembro de 1908, realizaria, enfim, o sonho de conhecer o velho mundo, em Portugal, onde desembarcou e passou mais da metade do tempo de sua estada na Europa, conheceu o jovem poeta João de Barros.
português já era um autor consagrado em seu país. Embora não fosse membro da elite econômica, fazia parte da elite intelectual e militava pela República. Expoente de um grupo de literatos que praticava a denominada literatura de intuitos, que se assumia com missão ética e social, pretendia subverter mentalidades derivadas do sentimento de decadência nacional, buscando contribuir para a regeneração da pátria. Com o advento da República, em 1910, João de Barros viria a ocupar cargos muito importantes no seio do Ministério da Instrução Pública, sem, no entanto, renunciar ao seu projeto literário. Entre 1909 e 21, ano da morte de Paulo Barreto, mantiveram uma relação epistolar assídua e privilegiada. Cabe lembrar que uma das consequências da morte inesperada de Paulo Barreto foi a dispersão de seus papéis. Apesar do cuidado de sua mãe em doar a biblioteca e os documentos do filho ao Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, apenas a biblioteca lá se encontra. Os seus documentos desapareceram, os manuscritos se perderam e a correspondência passiva dispersou-se. Daí a importância das cartas que enviou a João de Barros. No arquivo da cultura portuguesa da Biblioteca Nacional de Portugal, foi depositado pelo filho de Barros parte do espólio literário do seu pai. O restante encontra-se distribuído em 4 outros arquivos portugueses. Esta fragmentação definiu uma lamentável dispersão de um conjunto de documentos no qual literatura e política estavam profundamente imbrincadas. O corpus que constituímos procurou compensar essa fragmentação. Está composto por cartas oriundas dos vários acervos. Reunimos 65 cartas, que apresentam uma característica especial. Apenas 9 são datadas. O ordenamento cronológico foi a etapa inicial e imprescindível do nosso trabalho. Esse ordenamento pressupôs a identificação de pessoas, obras, manuscritos e colaborações em jornais brasileiros e portugueses citados por Paulo Barreto. A ordem das cartas emergiu através de um constante e rigoroso cotejamento entre os diversos índices temporais. Ao longo deste trabalho, constatamos progressivamente que o nosso corpus documental não representa o conjunto total da correspondência e que esse corpus é uma fração de uma relação epistolar mais vasta, cujo porte exato não se pode determinar. Uma vez organizadas cronologicamente, constatamos um importante desequilíbrio entre o volume de cartas em determinados anos e a escassez ou inexistência absoluta em outros, por exemplo, entre 1910 e 1911. Logo, quer por extravio, quer por decisão dos descendentes de João de Barros, estamos diante de um fragmento. Aqui nós temos uma fotografia de uma carta recortada à tesoura, por exemplo. Censura mesmo. Outro aspecto material relevante é que grande parte das cartas foi escrita em papéis timbrados, pessoais, de hotéis, da revista Atlântida, do jornal A Pátria. Além disso, parte considerável delas foi escrita em linguados, redigidas no calor das redações, às pressas, o que explica o estilo muitas vezes telegráfico. Procuramos respeitar esse estilo, mantendo a pontuação, a organização dos parágrafos e a organização em itens, assim como as abreviações. Este trabalho demandou a constituição de uma série de práticas, critérios e códigos relativos tanto à transcrição quanto à anotação. Segunda parte da restituição da comunicabilidade da correspondência. Esta restituição da comunicabilidade da correspondência é um trabalho que se afilia a uma tradução. O que era inteligível para o destinatário de uma carta torna-se muitas vezes de difícil compreensão para um leitor de outra época. Entra, portanto, em cena um intermediário, aquele que edita e anota esta correspondência, cujo papel lembra também o do adaptador de uma obra literária ao cinema, na medida em que a mudança de suporte passa por um incontornável trabalho de mediação. Registre-se, inclusive, que, como numa tradução, a fidelidade ao texto de partida é uma das condições sine qua non para a qualidade do trabalho.
Porém, a preocupação com a legibilidade pelo leitor de hoje e a conservação de marcas de humor, estados de espírito, alusões, exige sempre muita reflexão. A reconstituição de situações e circunstâncias evocadas e a identificação de pessoas e eventos insere-se nesse processo de atualização da legibilidade do texto, cujas fases passamos a enumerar. Então, vamos para as fases. Primeira fase, estabelecimento de texto. O estabelecimento de texto levanta questões relativas à grafia, atualização ortográfica do texto das cartas, atualização de prenomes e manutenção da grafia original de sobrenomes, abreviaturas mantidas no corpo da carta, escritas por extenso em nota, palavras e expressões estrangeiras, grafadas em itálico e traduzidas em nota, rasuras, figuradas entre colchetes, rasuras, passagens censuradas através de recortes ou rasuras assinaladas em nota. O segundo ponto é o ponto relativo à pontuação. Nós já vimos que a pontuação original foi mantida, exceto nos casos em que o sentido ficava comprometido. Quanto ao estilo, para ressaltar termos ou frases grifados com intuito de ênfase, utilizou-se fonte diversa daquela empregada no corpo do texto. Depois, o emprego sistemático de que, por que, ponto. Só para mostrar a questão dos grifos, como é que aparece, como foi que nós resolvemos efetivamente. Tá? Um grifo para um tipo de ênfase, 2 grifos no caso, a ênfase maior. Então, como nós resolvemos? Tivemos que... Voltamos outra vez. Então, com relação ao estilo, como eu estava dizendo, o emprego sistemático de que, ponto, por que, o e, o M por meu, VV por vocês, foi conservado, pois imprime um estilo telegráfico às cartas e mostra que foram escritas de um fluxo e sem revisão. Depois, os erros gramaticais foram mantidos, seguidos de SIC, justamente porque estão ligados com essa pressa na redação das cartas. Depois, quanto à diagramação, itens relativos a temas e projetos foram grafados em negrito, visando respeitar a diagramação adotada pelo missivista. Transcrevemos, no final da carta, frases escritas na vertical ou na transversal e, em nota, assinalamos palavras ou frases escritas a posteriori. Desculpa, a questão toda aí atrasada. A questão dos itens, como foi que nós resolvemos essa prática de dividir a carta em itens, segundo determinados temas ou questões, problemas ou projetos, e como foi que nós resolvemos. Depois, quanto aos critérios de anotação, nós já falamos um pouco disso de manhã, nós fizemos vários tipos de notas. Primeiramente, notas descritivas do suporte. Nós descrevemos elementos significativos, como tipo de papel, timbre, cabeçalho. Também, palavras e frases acrescentadas a posteriori foram referidas em nota. Depois, nós também escrevemos notas explicativas, identificando personagens, obras ou situações. Políticos, jornalistas, homens de letras são identificados e relacionados ao contexto da carta. Quando o personagem volta a ser referido, inserimos dados que indicam sua situação naquele preciso momento. O material iconográfico proposto é concebido como complementar à identificação. Depois nós redigimos notas conectivas, que nós chamamos de conectivas, porque elas são ligadas ao tipo ou natureza da correspondência, ou ainda uma nota dedicada a abrir perspectivas de leitura que a correspondência implicitamente carrega. Por exemplo, redes de intelectuais, a comunicabilidade transatlântica, a dissensão entre homens de letras, a relação Brasil-Portugal, a imbricação entre as esferas da política, da imprensa e das letras. E, finalmente, nós também fizemos notas críticas relativas a edições anteriores de algumas dessas cartas, assumindo 2 formatos. Um primeiro formato referente a equívocos de estabelecimento de texto. O segundo, tocante a equívocos de identificação de personagens, autores, obras, publicações, acontecimentos políticos e sociais. Então, nós temos aqui um exemplo de, na segunda linha, por distração uma palavra aqui, sobre a qual um nome próprio sobre o qual nós vamos falar, que numa edição deu Lelo, as 2 crônicas só não
haviam saído por distração do Lelo, quando, na verdade, as tuas crônicas só não haviam saído por distração do Leles, que era o Carlindo Leles, pseudônimo Luiz de Camarões, etc. Ou seja, e não aos irmãos Lelo. Então, portanto, um erro no estabelecimento de texto acarreta forçosamente identificação equivocada com relação às pessoas citadas. Vamos para a parte 3, mais além das páginas. Embora a parte intrínseca da produção de um escritor, sua correspondência guarda uma historicidade específica, que, como vimos, é preciso evidenciar sob pena de amputar grande parte de seu significado. No nosso caso, foi indispensável considerar as complexas relações culturais e políticas entre Brasil e Portugal no início do século XX. Muita tinta corria no Brasil para reforçar o traço do português de fisionomia grosseira, associado ao atraso, alimentando no mundo das letras e da política um antilusitanismo e jacobinismo ferozes que projetavam Portugal como sinônimo de descompasso com a modernidade. As cartas se situam, portanto, numa ambiência de crescente denegação simbólica de Portugal no Brasil, ou, no melhor dos cenários, em meio à disputa pelo lugar de Portugal nas trocas interculturais do Brasil. As cartas revelam as estratégias adotadas dentro dessa disputa, além de testemunharem o trânsito permanente de homens de letras, artistas, editores, impressos de todo tipo, livros, revistas, jornais, nessa conjuntura de crescente animosidade contra Portugal. Tudo isso vem contradizer as teses mais pessimistas sobre as relações entre os dois países no período. Nas passagens que seguem, poderemos constatar a presença marcante da voz portuguesa nos periódicos da capital federal. Não sei bem da tua vida, no lado prático, financeiro. Perdoa a confiança. Não sei se desejas outras crônicas para outros jornais, se recebeste do Comércio, da Gazeta, etc. Acho que aquelas cartas de Portugal podem ser feitas quando não tiveres muito o que fazer. O mesmo não digo das crônicas. Mesmo ocupado, o meu egoísmo estético exige que rutiles na primeira coluna da Gazeta para gosto de todos nós. Gozo de todos nós. Informam também sobre a presença física simultânea de intelectuais portugueses pelas redações desses mesmos jornais. Deves ter visto pelas gazetas que brilhas sem descontinuar nessas paragens. Também, para admirar-te cada vez mais, nada melhor do que a invasão de pseudo-intelectuais, que nos enviam de instante a instante os teus domínios. Imagina que temos o Homem Cristo, o Pobre Monteiro e o Antônio Guimarães. Também podemos observar empenho na recepção e acolhimento de artistas plásticos portugueses no Rio de Janeiro e São Paulo, importantes mercados para a produção artística portuguesa. Escrevo-te minutos depois de receber uma carta do Antônio Carneiro. Esse nosso querido artista quer, primeiro, que o esperem no cais. Segundo, que lhe arranjem uma pensão para Antônio e Senhora. Terceiro, que já esteja preparado o local da exposição. Da mesma maneira, as cartas vêm comprovar a presença de peças brasileiras em palcos lisboetas e das portuguesas em território brasileiro. E também o funcionamento das companhias teatrais binacionais que sintetizam uma arte do espetáculo luso-brasileiro. Mando-te uma cópia para o República. Mando-te uma cópia da peça para o República. E escrevo ao mesmo tempo ao Augusto e ao Visconde. Acho que eles podem montar a peça. É universal e com 3 cenas de levantar a plateia. Ou então, aí o Luiz Pereira mandou-me pedir por telégrafo a Eva, outra peça do João do Rio. Dei autorização também por telégrafo. Nessa arena de disputa pela presença da figura simbólica de Portugal nas relações interculturais do Brasil, Paulo Barreto teceu uma importante rede de alianças com o meio político nacional em troca da notabilidade que suas notas na imprensa conferiam.
deves ter recebido uma carta minha datada de São Paulo. Perdão. Se não a recebesse, recebê-la-ás. Com esta, talvez. Fui lá tratar especialmente do teu caso. O Altino, no caso Altino Arantes, está muito bem conosco. Agente Rodrigues Alves, idem. Falei com o Oscar Rodrigues Alves, no caso, e ficou assim combinado. Virás a São Paulo, onde farás umas 5 conferências na escola normal. O governo retribuirá tanto cada conferência. Pensei com Oscar em 1.000 contos de réis por cada uma. Assim pode estar aqui em junho, ou em julho e agosto. Para concluir, como podemos comprovar, além de responder a um projeto estético e ideológico de aproximação luso-brasileira, do qual a Revista Atlântida é emblema, e a uma sincera afinidade eletiva entre os correspondentes, essas cartas inserem-se num conjunto de interesses financeiros relevantes. Editar cartas significa lidar com uma pluralidade temporal: o tempo da escrita, o tempo da recepção, o tempo da relação entre missivistas, o tempo histórico da correspondência e o tempo presente do leitor. É nessa pluralidade temporal que o editor inscreve a sua mediação, que deve levar em conta esta pluralidade. Ele tem o objetivo de significar e de configurar sentido para o leitor. Trata-se, de certo modo, de uma ambição demiúrgica, a de reconstituir um mundo passado. É nesse espaço que reside o instigante trabalho de edição e de anotação de uma correspondência.